Olá, queridos! Como alguns salmos que nós já vimos, nós não temos como situar este salmo em um momento específico da vida de Davi. Mas nós podemos notar que pessoas más à sua volta desobedeciam a Deus abertamente e espalhavam mentiras sobre Davi. Foi essa situação que o levou a escrever esse salmo. E nele, Davi fez 3 pedidos ao Senhor. Os inimigos de Davi e suas ações aparecem nos versículos 4, 5, 9 e 10. Eram dissimuladores, hipócritas e perversos que conspiravam para roubar dos outros e que aceitavam subornos, matando todos que se colocavam no seu caminho. Ao longo da história, tanto de Israel quanto da igreja, sempre houve um bando de malfeitores no meio da congregação dos verdadeiros adoradores. É o joio no meio do trigo, lobos com peles de ovelhas. O pedido do salmista por justiça é para que o Senhor defenda a sua reputação. É possível que o próprio Davi não tenha sido capaz de se justificar ou decidiu não fazer, deixando por conta do Senhor. Davi era um homem íntegro e quem declarou isso foi o próprio Deus. A vida dele revelava um equilíbrio entre fé e obras. Davi nos ensina, através dessa oração, que quando o nosso caráter e a nossa conduta são atacados, não é errado nós nos justificarmos como Paulo fez. Também não é errado pedir ao Senhor que nos justifique. Não estamos defendendo apenas a nós mesmos, mas também o nome do Senhor ao qual nós servimos. Os termos examinar e provar referem-se ao processo de testar metais a fim de determinar seu verdadeiro valor e também de remover deles as impurezas. No original hebraico, a expressão usada para coração e pensamentos é rins e o coração, sendo os rins o centro das emoções e o coração o lugar das decisões morais. A vida de Davi era motivada e controlada pelo amor e pela verdade de Deus. O Senhor foi fiel à sua aliança e Davi foi fiel ao Senhor. Apesar de, em certas circunstâncias, ele ter tropeçado e caído, como acontece com todos nós, a disposição habitual da vida dele era voltada para o Senhor e a sua palavra. Por isso, ele recusou-se a ter comunhão com os hipócritas, com os homens falsos e dissimuladores que apenas fingiam adorar ao Senhor e guardar a sua aliança. Davi não era isolado do mundo real, mas não se permitia contaminar por más companhias. No mundo moderno, esta ideia assume uma dimensão totalmente diferente. Muitas vezes, os cristãos permitem que os ímpios os divirtam, depois sejam seus exemplos, depois seus modelos e, finalmente, seus ídolos. A declaração de Davi aqui também se aplica a este tipo de contatos e de associações. É importante destacar que precisamos de pessoas que foram ensinadas e andam nesse padrão que Davi andou para que demonstrem aos incrédulos que o caminho da fé em Jesus e da moralidade é a maneira feliz e bem-sucedida de se viver. Os perversos iam ao santuário para tentar ocultar os seus pecados, mas Davi ia ao santuário para adorar a Deus e dar testemunho da sua graça e da sua misericórdia. Suas mãos estavam limpas, seu sacrifício era aceitável e sua voz era clara ao louvar ao Senhor. Ele adorava com muito entusiasmo e sentia prazer nesses momentos de adoração. Levava sacrifícios de ação de graças, pois amava o Senhor e a sua casa. Davi é um bom exemplo para seguirmos em nossa adoração pessoal. Davi se esforçava para não se tornar como os pecadores mencionados no Salmo, de modo que pediu ao Senhor que o livrasse desse mal.
Os justos devem estar atentos às más influências do mundo, especialmente daqueles que dizem amar a Deus, mas que estão usando sua religiosidade apenas para encobrir os seus pecados. Muitos que nunca pensariam em aceitar subornos de um empresário qualquer, ainda aceitam algum tipo de suborno, subornos do pecado. Um suborno é simplesmente uma recompensa por fazer algo normalmente errado. O pecado pode nos subornar com prazer momentâneo, atenção, algum tipo de fama, conforto ou qualquer outra coisa. Nunca deveríamos estar dispostos a fazer algo moralmente errado para receber algum tipo de recompensa. Davi proclama de maneira confiante que, apesar do perigo para a sua vida, apesar da presença dos ímpios, com a ajuda de Deus, ele andaria em integridade. Para permanecermos fiéis, devemos também pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude a manter a nossa integridade. Uma vez que começamos a vacilar, torna-se muito mais fácil tropeçar e cair. Davi sabia que estava de pé em solo firme e que não seria abalado. Era como se ele dissesse: podem tentar me fazer tropeçar como vocês quiserem. Deus está acima de todos vocês e nele eu ainda permanecerei firme. Apesar de cada tentativa do inimigo para me derrubar, meus pés estão firmes e eu continuarei louvando e bendizendo o nome do Senhor. E no nosso encontro de amanhã, Davi vai nos ensinar que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele, recebemos sua ajuda para superar os medos que podem paralisar a nossa vida. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!